Queridos, graça e paz, boa noite a todos. Estão preparados para o momento da palavra do Senhor? Finalizando hoje a campanha, autorizados para... É isso aí, você que esteve aí durante as quintas-feiras do mês de maio. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo de número 31. Nessa noite estaremos falando sobre vitória. Posso ouvir um glória? Amém. Vamos falar sobre em Cristo, é o tema, o título na verdade é Em Cristo, mais que vencedores. O próprio título já diz, em Cristo, mais que vencedores. Isso quer dizer que somente em Cristo podemos ser mais que vencedores. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 31. Amém? Então vamos lá. Que diremos, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, para que não nos... Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Espírito Santo, sem a sua presença, nada posso fazer. A palavra que vou comunicar não é minha, não vem da minha sabedoria. Continuo dependendo de ti, Senhor. Mas em ti somos mais que vencedores. Só o Senhor sabe o que nós passamos para chegar aqui neste culto hoje. O que algumas pessoas passaram para estar aqui. Mas nós somos dependentes do Senhor. Portanto, fala ao nosso coração nessa noite. Confirma a tua palavra, Senhor, porque é a tua palavra. E é o nome de Jesus que tem que ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. E amém. A palavra que Paulo usa para mais que vencedores aqui no grego é hipernical. Hiper quer dizer que está acima de. No latim é superarmos, que vem de superação, de superar. Mas superar o quê? Autorizados para vencer o quê? Será que a vitória do cristão se resume a apenas um troféu, como nós vemos no final de uma Copa do Mundo? Um troféu de ouro, medalhas de ouro. Na Grécia Antiga, eles recebiam uma coroa feita ali de flores, de plantas. Mas a vitória do cristão, qual que é o nosso troféu? Qual que é a nossa coroa? Será que o nosso troféu é feito de ouro, que mais cedo ou mais tarde vai perder o seu brilho? É de prata, de diamante? Mas a palavra de Deus nos declara nessa noite que a nossa vitória em Cristo, o nosso prêmio em Cristo,
não se compara com nada dessa terra. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. E nada nos separa do amor de Deus. Paulo vai começar o capítulo 8 de Romanos. Quem escreve essa carta é Paulo, apóstolo de Cristo. Essa carta foi enviada a Roma, capital do Império Romano. Essa carta é endereçada ao coração do império, onde ficava ali a capital, o trono de César. Por volta de 58 a 60 depois de Cristo, essa carta foi escrita para a igreja romana, a igreja que foi plantada ali naquela cidade. E no capítulo 8, Paulo começa a falar, o primeiro versículo é emblemático, ele dizendo que não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. E posteriormente ele começa a tratar da diferença entre duas naturezas, a natureza da carne e a natureza do Espírito. Aquele que tem a natureza carnal, ele sempre vai pender para as coisas da carne. E Paulo diz que aquele que vive segundo a carne, ao plantar na carne, ele vai colher a morte, pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas Paulo fala que aqueles que são nascidos do Espírito, eles possuem uma nova natureza. E eles vão pender para as coisas do Espírito. O que eles vão desejar não são as coisas dessa terra. O que eles vão desejar é aquilo que está no alto. É a pátria celestial. Por isso Paulo vai dizer que não importa o que passarmos nessa vida, seja nudez, seja fome, seja perseguição, seja acusação, seja calúnias, Paulo vai dizer que por meio de Cristo nós superamos todas essas coisas. Mas eu quero deixar algo claro para você. Em Cristo, você é mais que vencedor. Porém, o nosso problema muitas vezes é que nós queremos vencer sem Cristo Jesus. Nós queremos vencer na força do nosso braço. Nós queremos vencer pela nossa sabedoria e intelectualidade. Nós queremos vencer porque queremos basear em nossa própria sabedoria. Mas em Cristo somos mais que vencedores contra a acusação, contra o pecado. Em Cristo somos mais que vencedores contra as adversidades, contra as circunstâncias. Só que muitas vezes o mais que vencedores aqui no texto não é apenas um triunfalismo barato, como nós vemos por aí. Às vezes passar ou ser mais que vencedor é você suportar as adversidades. É você passar por situações adversas e sair delas. Muitas vezes nós achamos que é um triunfalismo, não. É muito mais do que isso. Não é apenas uma vitória terrena e passageira, mas é uma vitória eterna. Por isso somos mais que vencedores em Cristo. Porque ano que vem é Copa do Mundo. E quem ganhar a Copa do Mundo do ano que vem vai ter que disputar a Copa do Mundo para tentar ganhar de novo. Mas em Cristo já somos mais que vencedores. Não há necessidade de você competir novamente, porque de uma vez por todas Jesus já conquistou a vitória para mim e para você. Não há necessidade de ficarmos repetindo, porque Cristo venceu por nós, logo nós venceremos. Por causa dele. Por isso nós estamos aqui, não por nós mesmos, não pelo nosso nome, não pela nossa sabedoria, mas por causa de Cristo. Por isso essa pregação, eu quero que você saia daqui nessa noite lembrando que em Cristo somos mais que vencedores. Se você sair daqui nessa noite com essa frase, não me vou importar se você vai se lembrar se foi eu que preguei ou não. Eu quero que você saia daqui, em Cristo somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Por isso ele diz no 31, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será
contra nós? Ele continua dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele vai dizer que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aqui eu quero entrar no primeiro ponto. Somos mais que vencedores sobre o quê? Contra as acusações de Satanás. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Isso quer dizer que a nossa justiça não serve para nada. Que nós somos justificados pelo que Jesus fez. Por isso não há condenação. Não porque nós conseguimos a justiça, não porque nós conseguimos a redenção, mas porque Ele conseguiu. Logo, nós estamos vestidos não da nossa própria justiça, mas da justiça de Cristo. E quando Deus olha para nós, Ele não nos vê, Ele vê Cristo. Por isso, quando Satanás e os demônios olham para nós, Ele não nos vê, porque Ele vê Cristo. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem vai acusar-nos? Porque nós temos um advogado, e esse advogado não está assentado distante de Deus. A Bíblia diz que ele está assentado onde? À direita. E ele vive e intercede por nós. Então, o primeiro ponto, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Por quê? Paulo responde, é Deus quem nos justifica. Deixa eu te falar algo, é Deus quem te justifica. Todas as vezes que eu e você tentarmos justificarmos pelas nossas atitudes e pela nossa moralidade, nós fracassaremos. Porque nenhum de nós é justo diante de Deus pela conduta correta. Porque mais correto que eu e você possamos tentar ser, a nossa motivação vai corromper tudo. Queremos fazer as coisas certas às vezes, não para a glória de Jesus, mas para a nossa própria glória. Até na nossa justiça há pecado. Por isso precisamos de algo maior. Por isso precisamos de algo superior. Por isso precisamos estar revestidos da justiça de Cristo. E a justiça que é recebida pela graça é uma humilhação para nós, por quê? Porque a graça nos mostra que somos incapazes por nós mesmos. A graça é algo maravilhoso, mas ao mesmo tempo, quando recebemos a graça, nós vemos o seguinte: sem mim nada podeis fazer. E nós continuamos tentando fazer sem Cristo, e nós continuamos tentando ser justificados sem Cristo. A nossa moralidade, a nossa religiosidade não tem poder de nos justificar diante de Deus. Por isso precisamos estar revestidos de Cristo. Porque quando Satanás olhar para nós, para tentar nos acusar, ele não vai ver nós mesmos, ele vai ver Jesus em nós. Por isso Satanás, quando ele tentar nos acusar, ele vai ver Cristo. Agora, se estivermos vestidos da nossa própria justiça, aí Satanás vai ver a nossa religiosidade. Satanás não respeita o seu cargo na igreja. Você acha que você colocar assim na sua casa que Satanás não entra, você acha que ele vai respeitar isso? Você acha que Satanás vai respeitar a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro da sua casa? No Salmo 23? Satanás não respeita títulos. Satanás respeita a justiça de Deus. Porque ela não é oriunda do homem.
ela não é produzida aqui na terra, ela é produzida do céu, ela veio do alto. A justiça com a qual nós somos salvos diante de Deus. E não há condenação, não há acusação para os eleitos de Deus, porque é Deus quem os justifica. A lei de Moisés não vai encontrar em nós, se estivermos revestidos de Cristo, nenhum ponto de acusação, porque Cristo satisfez toda a lei. É por meio de Cristo que somos salvos, é por meio de Cristo que superamos, é por meio de Cristo que somos justificados, é por meio de Cristo que somos santificados, é por meio de Cristo que somos adotados como filhos de Deus, de maneira que Cristo é tudo para nós, de maneira que Cristo é o nosso universo, de maneira que Cristo é a nossa sabedoria, de maneira que Cristo é a nossa suficiência. Não somos suficientes, não somos fracos, não somos fortes, somos fracos. E está tudo certo, porque a suficiência vem dele, vem de Jesus. A justiça vem dele, a santidade vem dele, o amor vem dele. Se Deus não depositar amor em nosso coração para que nós amemos a ele, ao nosso irmão, fracassaremos com o nosso amor. Porque o nosso amor é circunstancial. Nós amamos as pessoas enquanto ela está ali fazendo o bem para nós. Amamos as pessoas esperando alguma coisa em troca. Mas o amor de Cristo não é circunstancial. O amor de Cristo cobre os nossos pecados. Não é um tipo de justiça que é fabricada na terra. É uma justiça que é fabricada no alto. Aceite ser revestido dessa justiça. Você não é salvo pelas suas obras. Triunfar e vencer o pecado não é na sua força. Você precisa de armas espirituais. Você precisa de armas em Cristo para vencer o pecado, para vencer o hábito, às vezes, de falar mal dos outros, para vencer o hábito da desonestidade, para vencer o hábito da mentira, para vencer o hábito da religiosidade. Sem Cristo não podemos vencer. E estamos autorizados para vencer o pecado. Romanos 6,14, o pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Estamos autorizados para vencer, porque Cristo venceu. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A pergunta que eu faço é: você está em Cristo? Você que me ouve nessa noite. Ah, pastor, mas eu sou da Igreja Batista e eu congrego aqui há 10, 12 anos. A pergunta não é se você é da Igreja Batista. A pergunta é se você está em Cristo. Ah, mas eu nasci num berço evangélico, meu pai era pastor, meu avô era pastor, minha mãe envolvida na igreja. A pergunta não é essa. A pergunta é se você está em Cristo. Ela é o cerne da questão. Em Cristo somos mais que vencedores. Nesse primeiro ponto, Paulo vai falar: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele responde: é Deus quem os justifica. Quem os condenará se é Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Nesse segundo ponto, Paulo faz uma outra pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? O que vai nos separar do amor de Deus? Por isso somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não foi porque eu jejuei e me esforcei,
É lógico, isso faz parte da disciplina cristã, mas não venci, não foi porque eu passei 40 dias no deserto, não. Isso faz parte da disciplina cristã? Faz, mas ainda que você jejue, que você ore, que você leia a Bíblia, você não é salvo por causa disso. Você não vence somente por isso, mas porque Ele venceu primeiro. Se você fizer isso fora de Cristo, isso vai ser uma disciplina apenas, porque eu já conheci um professor de filosofia que leu a Bíblia 15 vezes. 15 vezes. Tem gente que não leu nenhuma. E ele ainda era ateu. Mas o problema é que ele leu a Bíblia 15 vezes fora de Cristo Jesus. Você está entendendo o que eu quero comunicar para você nessa noite? Não adianta você fazer as coisas fora de Cristo Jesus. Eu e você não vamos conseguir nada sem Cristo Jesus. Porque todas as coisas são por Ele, por meio dEle e para Ele. Diante dEle, nenhum outro nome será glorificado. É o nome dEle que tem que prevalecer. É o nome de Jesus. Nós só estamos aqui nessa noite, não é por causa do nosso nome, não é por causa do nosso título, se eu sou bacharel em teologia, se eu sou PhD em teologia, se você é PhD em teologia, não estamos aqui nessa noite por causa de nós, é por causa dEle, é por Ele. Por isso Cristo é o centro dessa mensagem, por isso Cristo é o amor de Cristo, e o que vai te separar do amor de Cristo será a tribulação, será a angústia, será a perseguição. Paulo vai dizer a fome, crente passa fome, passa dificuldade, passa, irmão. Crente passa dificuldade. Vai ler Filipenses. Porque eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, tendo em abundância ou passando necessidade. Paulo estava preso, alegre e satisfeito. Preso, alegre e satisfeito. Preso, alegre, mais que satisfeito e mais que vencedor. Olhando para o contexto natural, Paulo era mais que vencedor, preso. O reino de Deus não tem a aparência dos homens. Se olharmos para a cruz de Cristo com olhos humanos, ao invés de vitória, veremos derrota. Por isso a palavra diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Fomos reputados, a reputação é ovelhas para o matadouro. E aí então ele fala, o versículo emblemático: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Veja que é diferente de um triunfalismo barato. Ser mais que vencedor é muito mais do que nós pensamos, porque conseguimos uma vitória não passageira, mas uma vitória eterna. A nossa vitória, ela não é uma vitória que dura 4 anos, ou 3 anos, ou 10 anos, mas ela dura uma eternidade. E ele continua falando que ele estava bem certo de que nem a morte nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que Paulo começa falando: quem nos condenará? Pois recebemos a justiça de Deus. Quem nos separará de Cristo? Se você estiver em Cristo, quem vai te arrancar dele? Pois ele mesmo disse que o Pai deu a ele as ovelhas, e nenhum dos que ele recebeu vai se perder, porque ele é poderoso para mantê-los e para guardá-los. Por isso não é na nossa força. Ainda que nos esforcemos, ainda que lutemos, mas não vencemos pela nossa força. Não são os nossos esforços meramente falando. O problema é que muitas vezes queremos nos esforçar fora de Cristo. Mas para prevalecermos e vencermos, só conseguiremos se estivermos em Cristo. Só vamos vencer todas essas coisas que Paulo cita: nudez, fome, perseguição, tribulação, angústia, o pecado, se estivermos em Cristo. Nenhuma moralidade, nenhuma justiça própria, nenhuma filosofia, nenhum curso de coaching, nada vai ser capaz de fazer com que você prevaleça. Você pode ir visitar qualquer reunião que você quiser, se você não for baseado em Cristo Jesus, todo o seu esforço vai ser inútil. A palavra de Deus diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas quem quiser se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço justiça, juízo e misericórdia na terra. Dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Onde está a sabedoria do sábio, não há lugar para ela. Onde está a força do forte, não há lugar para ele. No reino de Deus só há lugar para aqueles que reconhecem que Jesus venceu. E por meio dele somos mais que vencedores. Por isso, mais uma vez, repito: não há acusação, não há quem possa nos separar, nada na criação, nem demônios, nem anjos, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem governos, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. E aqui, eu quero finalizar o terceiro ponto, para que você entenda que você é mais que vencedor. Primeiro você precisa entender que Deus te amou, que o Pai te amou por meio de Jesus. Você tem convicção que Deus te ama? Por quê, pastor? Porque quando você estiver passando pela necessidade, talvez você se pergunte: se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Por que o cerne é o amor de Deus? Porque Paulo tinha certeza que Deus o amava, que mesmo preso, ele estava alegre, preso e satisfeito. Puxa, Deus, mas se o Senhor me ama, por que eu estou passando por isso? Se o Senhor me ama, por que o Senhor está permitindo eu vivenciar isso? Você tem realmente convicção de que Deus te ama? E quando você estiver passando pela tribulação, será que você não vai pensar que foi abandonado ou abandonada por Deus? Essa questão é séria.
Porque às vezes, quando estamos passando por momentos difíceis, nos sentimos desamparados, abandonados. Questionamos por quê, Senhor? Por que o Senhor não me responde? Você tem convicção de que Deus te ama mesmo quando as suas orações não são respondidas no momento que você espera que ela seja respondida? Mesmo você sabendo que nada na criação te separa do amor de Deus, você tem essa convicção de que você é amado e amada por Ele? Então lembre-se, mesmo que você passe pela tribulação, mesmo que você passe pela angústia, mesmo que você passe pela fome, mesmo que você passe pela nudez, mesmo que você passe pelo perigo, mesmo que você passe pela espada, Deus te ama. Se você não tiver essa convicção no seu coração, de que Deus te ama, você vai esmorecer. E qual que é a mentalidade de um abandonado? Uma pessoa que se sente abandonada, deixa eu te falar, Deus não abandona seus filhos. Uma pessoa que se sente abandonada, ela não tem sentimento de paternidade no coração, ela tem sentimento de orfandade. Ela não se sente filha, ela se sente um órfão. Qual é o sentimento que está no seu coração? Você tem o sentimento e a convicção de que é filho e filha de Deus? Ou você se sente um órfão, uma órfã? Em Cristo Jesus, isso pode ser mudado. Em Cristo Jesus isso pode ser restaurado. Por isso em Cristo somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A Bíblia está dizendo que o amor de Deus é a coisa, vamos dizer assim, mais forte e poderosa que existe no universo. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 13 que as profecias passarão. Paulo chega a dizer que o conhecimento passará, os dons cessarão, mas o amor permanecerá. O amor de Deus pela minha vida e pela sua vida, ainda que a morte mate nosso corpo físico, ela não vai nos separar do amor de Deus. Ainda que a morte mate o nosso corpo físico, ainda que essa vida nos dê tudo do melhor, ela não vai nos separar do amor de Deus. Ainda que os anjos tentassem nos separar do amor de Deus, eles não conseguiriam. Ainda que os principados, as coisas do presente, nem os poderes do porvir. Paulo fala que não existe nada na criação que vai te separar do amor de Deus. Em Cristo Jesus. Isso é vitória. Uma vitória não passageira, uma vitória eterna. Por isso você já está autorizada e autorizado para vencer. Em Cristo Jesus, estamos autorizados para vencer. Amém? Então, para recapitularmos, o primeiro ponto: não há mais acusação para os eleitos de Deus. Segundo ponto: não há nada que nos separe do amor de Cristo. E terceiro ponto: nada na criação, nem anjos nem demônios, vai separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Veja que tudo começa em Cristo, tudo termina em Cristo. Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim. Se Jesus não for tudo para você, não vai adiantar. Ele precisa ser tudo para você. Porque quando você estiver passando por momentos difíceis, você vai encontrar resiliência para vencer.
para continuar. Quem sabe você passou essa campanha inteira lutando, buscando e não recebeu ainda. Não quer dizer que Deus te desamparou. Não quer dizer que Deus não está ouvindo suas orações. Não quer dizer que Deus não te ama. Apenas continue. Porque a palavra espiritual já está liberada. Em Cristo Jesus, somos autorizados para vencer. Fique de pé nesse momento. Finalizamos hoje a campanha. E mais uma vez vamos orar. Sei que você tem aí os seus pedidos. Vamos mais uma vez clamar ao Senhor. Vamos mais uma vez pedir ao Senhor. Você que ainda não recebeu a sua resposta de oração, vamos mais uma vez. Pois você já está autorizado e autorizada para vencer em Cristo Jesus. Ore comigo, Senhor Jesus, nesse momento queremos apresentar, Senhor, nossas vidas diante de Ti. Vemos aqui nessa noite, Senhor, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós vimos aqui nessa noite que em Cristo Jesus nós vamos prevalecer, em Cristo Jesus nós já estamos autorizados para vencer, em Cristo Jesus nada vai nos separar daquilo que Deus tem para nós. Por isso, Pai, nessa noite eu quero apresentar juntamente com os meus irmãos os pedidos que têm sido colocados na Tua presença, Senhor. Meu Deus, atenta, Senhor, para cada coração, para cada alma nessa noite que tem derramado o seu pedido e a sua súplica na Tua presença, Pai. Por isso, Senhor Jesus, o Senhor que está à destra do Deus Todo-Poderoso, eu quero clamar a Ti, Senhor, em Teu nome, atende o clamor do Teu povo. Em Teu nome, Jesus, autoriza, Pai, libera, Senhor. Meu Deus, todo embaraço, meu Deus, tudo aquilo que estiver trazendo impedimento, meu Deus, que os Teus filhos e filhas sejam revestidos de poder do Espírito Santo para prevalecer contra essa circunstância adversa. Meu Deus, que os Teus filhos e filhas saiam daqui nessa noite com a convicção de que não são órfãos, mas de que são amados e amadas e que são filhos e filhas de Deus. Por isso, em Cristo Jesus, estão autorizados para vencer. Por isso, Pai, mais uma vez, não baseados na nossa justiça, não baseados em nada que nós temos, mas baseados nos méritos de Cristo, diante de tudo aquilo que Cristo fez, diante de tudo aquilo que Cristo falou, porque a palavra de Deus diz que em Cristo somos mais que vencedores, e sobre a Tua palavra nós caminhamos, e sobre a Tua palavra nós colocamos o nosso pedido de oração, e sobre a Tua palavra, Senhor, aquele que está enfermo, sobre a Tua palavra, Senhor, que seja curado, aquele que está com depressão, Senhor, sobre a Tua palavra, que tenha a alma restaurada, Senhor, aquele que está, Senhor, passando por um momento difícil, meu Deus, visita a vida financeira, meu Deus, dá saúde para o Teu povo, meu Deus, restaura a Tua igreja, aquele que está passando por um momento de frieza espiritual, que seja nessa noite renovado e renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então seja renovado aí nessa noite, seja renovado aí nessa noite, recebe poder de Deus, recebe capacitação do alto, seja renovado aí. Essa circunstância não vai parar você, porque Deus é contigo. Essa circunstância não vai te parar. Continue clamando, continue na presença do Senhor, porque o inimigo já é derrotado pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo, capacita. Espírito Santo, derrama nessa noite. Espírito Santo, derrama nessa noite. Espírito Santo, derrama sobre os Seus filhos nessa noite.
Espírito Santo, derrama sobre os seus filhos nessa noite. Espírito Santo, derrama graça, derrama, Espírito Santo, capacitação, derrama, Espírito Santo, poder, derrama, Espírito Santo, unção de cura, derrama, Espírito Santo, libertação. Pessoas que estão presas a pecados, pessoas que estão em amarras espirituais, em nome de Jesus, que essas cadeias sejam quebradas, que essas correntes, que esses ciclos viciosos sejam quebrados pelo poder do nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos. Senhor, toda honra e toda glória ao teu nome. Toda honra e toda glória ao teu nome, Jesus. Senhor, finaliza essa oração mais uma vez, pedindo ao Senhor, atende a oração do teu povo. Senhor, estamos vivendo dias difíceis. Renova a tua igreja. Restaura, Senhor, o fogo em nossos corações. Restaura o fogo, Senhor, em nossos corações. Nos ajuda a prevalecer e a vencer contra a frieza geral. Nos ajuda a prevalecer e vencer contra a relativização dos conceitos. Nos ajuda a prevalecer, Senhor. Nos ajuda a prevalecer contra essas pressões de fora. Contra essas pressões contra a tua igreja. Nos ajuda a prevalecer contra as ideologias de Satanás. Nos ajuda a prevalecer, Senhor, contra todos os principados e potestades, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores nas regiões celestes. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores e já estamos autorizados para vencer. Guarda essa palavra no seu coração. Glorifique o Senhor. Glorifique o Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Ainda de pé no seu lugar, até pediu